Livro O Poder do Louvor, de Marion Curtis. Narração Rosinha Gondim. Capítulo 2. Ouça as boas novas. Se eu oferecer ao leitor 50 cruzeiros de presente, é claro que isso não lhe causará emoção alguma. Você achará estranho e talvez até se ria de mim. Se eu lhe der outra moeda de 50 cruzeiros, você não entenderá a minha atitude. Se eu continuar a lhe dar mais dinheiro, chegando a lhe dar 1000 cruzeiros, você poderá talvez se interessar um pouco, mas ainda assim não entenderá a razão de tal procedimento. Se, porém, eu lhe oferecer a quantia de 1 milhão de cruzeiros, certamente você vai ficar felicíssimo. Se eu lhe der 50 milhões de cruzeiros, você vai me olhar muito espantado e pensará que é uma pessoa de sorte. É capaz de dar um berro de alegria e provavelmente vai querer contar a outros imediatamente o que lhe aconteceu. Você falará nisso pelo resto de sua vida. Escuta, já lhe falei do presente de 50 milhões de cruzeiros que recebi? Deus oferece aos homens muitas dádivas maravilhosas, basta solicitá-las. Pode ser que você só conheça dádivas divinas no valor de 50 cruzeiros e ninguém se entusiasma muito com um presente de 50 cruzeiros. Você não chora lágrimas de gratidão e alegria quando pensa na bondade de Deus. Onde está o erro? Estaria nas dádivas de Deus? Absolutamente não. Acontece que você está vivendo numa mentalidade de 50 cruzeiros. O mundo está cheio de gente que vai à igreja e se diz religiosa, mas cuja concepção de dádiva da vida eterna que nos foi dada por Deus é de apenas 50 cruzeiros. Essas pessoas acham que devem despender todas as suas forças para viver uma vida adequada a fim de conservar a dádiva recebida. E esse esforço para viver uma vida adequada deixa-as numa tensão tal que muitas vezes elas se indagam se vale mesmo a pena ser cristão. Não é de se admirar que tais cristãos não tenham entusiasmo algum para falar aos outros a respeito das boas novas. Para eles, as boas novas significam apenas ir ao culto aos domingos, afastar-se de coisas que podiam ser muito divertidas e dar à igreja uma parte do seu dinheiro, duramente ganho, nas horas das ofertas. Se é esta a sua salvação, entendo perfeitamente por que você passa as suas horas de lazer vendo televisão. Se esta é a sua salvação, entendo muito bem porque você jamais falou ao seu vizinho ou a um desconhecido sobre o amor de Deus, sobre o maravilhoso amor de Deus por nós. Para você, a dádiva de Deus é como se fosse um presente de 50 cruzeiros. Que interesse tem isso para você? Você não precisa de um presente desses. Mas se você recebesse um presente de milhões de cruzeiros, até gostaria de receber mais e estaria disposto a contar isso a todo mundo, para que outros também pudessem ganhá-los. Todos nós queremos presentes de valor.
gastam-se bilhões de cruzeiros anualmente na esperança de se obter algo. Temos uma ânsia inerente de adquirir qualquer coisa de valor. Acontece que as dádivas que Deus nos dá valem muito e muito mais do que bilhões ou trilhões de cruzeiros. E Ele não as dá somente àqueles que têm um certo padrão de conduta. O preço delas já foi pago por Cristo. Diz o Senhor: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. 1 Coríntios 1,19. No contexto da vida que levamos, não nos é fácil compreender que Deus nos ofereça gratuitamente o perdão dos pecados e também a vida eterna. Durante toda a nossa existência, temos sido condicionados a acreditar que receberemos somente aquilo que merecemos ou o que estamos dispostos a pagar. O plano de Deus de nos dar uma dádiva inteiramente gratuita parece-nos tão impossível que tentamos acrescentar algo à sua oferta. Pensamos ou dizemos: receberei a sua dádiva gratuita se eu fizer isso ou aquilo. Porque é de Deus que procede exclusivamente que vocês tenham essa vida por meio de Cristo Jesus. Escreveu Paulo: foi Ele que nos fez aceitáveis diante de Deus. Ele nos fez puros e santos e deu-se a si mesmo para comprar a nossa salvação. 1 Coríntios 1, 30. Quando ouvimos uma notícia maravilhosa como essa, o mais importante a fazer é decidir se Cristo tem ou não tem autoridade e poder para nos dar vida eterna, sem pedir que façamos alguma coisa para merecê-la. Se achamos que Ele não tem poder nem autoridade, então será preciso fazermos algo para nos entendermos com Deus. Teremos que nos esforçar durante toda a vida para nos igualarmos aos padrões propostos por Ele. Mas a palavra de Deus declara que jamais conseguiremos isso, por mais que nos esforcemos. O fato de nos esforçarmos para mostrar nossa própria bondade equivale a dizer que Deus é mentiroso. Toda a bondade divina foi derramada sobre nós, pecadores indignos, através de Cristo. E assim, Ele nos envia por todo o mundo a fim de contar ao povo, em toda parte, as grandes coisas que Deus tem feito por eles. Escreveu Paulo, Romanos 1:5. Paulo recebera um presente no valor de milhares de cruzeiros e estava entusiasmado com ele. Estava decidido a contar o fato a todo o mundo. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador. Romanos 1:17. Paulo disse que Deus nos prepara, e se Ele nos prepara, você crê que Ele faz tudo bem feito? Ou quer melhorar a obra de suas mãos?
Você se tornou a obra de suas mãos. Não será isso o suficiente para você poder se encontrar com Ele no final desta sua vida terrena? Por nós mesmos, jamais chegaremos a ser bons, por mais que tentemos. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos. Romanos 3:20. Quanto mais aprendemos o que é certo, mais cônscios nos tornamos dos nossos erros. Somente as pessoas de coração orgulhoso acham que conseguem ser boas. É Cristo a única força abnegada e pura existente no mundo. Somente a sua presença em nós nos torna um pouco melhores que o pior pecador da terra. Então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos nossa salvação? Absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras. Está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. Romanos 3, 27 e 28. Paulo ensinou que esta doutrina da fé não tinha nada de novo. Ele mostrou que Abraão não foi aceito por Deus por causa de suas boas obras, mas por causa de sua fé. Abraão não foi um homem bom, mesmo considerando-se os padrões morais de sua época. Certa vez, quando ia para um país estrangeiro, ele se lembrou que os naturais daquele lugar poderiam se apoderar de parte dos seus haveres, dos seus rebanhos, ou até mesmo de sua bela esposa. Assim, a fim de ter mais segurança em sua viagem, decidiu apresentar sua esposa, Sara, como sendo sua irmã. Ele raciocinou que, agindo assim, aqueles que poderiam se tornar os seus perigosos rivais iriam beneficiá-lo, em vez de tentar matá-lo. Efetivamente, aconteceu o que Abraão previra. O próprio rei, ao ver Sara, a quis para esposa. Ela foi levada para o palácio e Abraão recebeu maravilhosos presentes. E Abraão, o que fez? O que ele fez? Tentou libertar a esposa? Absolutamente não. Desfrutou de sua boa sorte. Foi preciso que o próprio Deus intervisse e mostrasse ao rei que Abraão o tinha enganado. Se você fosse pastor, aceitaria Abraão como membro de sua igreja? Pense nisso cuidadosamente. Deus aceitou Abraão, não por ter ele um alto padrão moral, apenas porque Abraão cria em Deus. A única bondade exigida de Abraão era a sua fé. Aos nossos olhos, Abraão não foi um homem bom, porém, ele foi bom aos olhos de Deus porque tinha fé. Nós podemos nos achar melhores do que Abraão. Podemos nos considerar melhores do que algumas pessoas que conhecemos.
Acontece que, aos olhos de Deus, o pecado do ser humano é total e completo. O grau de bondade ou de maldade não determina nem a nossa salvação, nem nosso valor no reino de Deus. Não foi pela sua própria bondade que Abraão ganhou os céus. Paulo escreveu: ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça. Mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons a seus olhos, se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. Romanos 4, 5. Nós nos tornamos bons aos olhos de Deus. Se realmente acreditasse nisso, você não ficaria entusiasmado? Não lhe daria vontade de contar a outros como é simples tornar-se cristão? Pense só. Você está rodeado de milhares de pessoas que verdadeiramente acreditam que para se tornarem cristãs é preciso serem suficientemente boas. E elas sabem muito bem que não conseguirão isso, que futuro desolador as espera, como precisam de ouvir as boas novas. A dádiva de Deus é de graça. Paulo escreveu: se é devido à benignidade de Deus, então não é por eles serem bonzinhos, porque neste caso o presente não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Romanos 11, 6. As boas novas deviam ser proclamadas por toda a parte. Entretanto, os cristãos, na sua grande maioria, tornam-se estranhamente mudos quando chega a hora de falar sobre isso. Você já se dirigiu a uma pessoa desconhecida pedindo que lhe ensinasse como ir a algum lugar? Entrou em pânico para fazer isso? Será que o seu coração começou a bater mais forte e a sua língua ficou paralisada? É claro que não. Então, por que não usa da mesma maturidade ao contar a um desconhecido o que Jesus Cristo já fez por ele? Deus quer que nós contemos as boas novas a todas as pessoas. Jesus mandou que os seus discípulos falassem a toda a criatura que ele fez por nós, o que ele fez por nós. Então, quem foi que mandou guardar segredo? Há um inimigo nos rondando furtivamente. O seu ardil favorito é tornar-nos inibidos de proclamar a notícia maravilhosa das dádivas gratuitas de Deus. Mas se estivermos absolutamente certos do que Deus fez por nós, se aceitarmos os seus milhares de cruzeiros de presente, vamos transbordar de alegria e participar as boas novas a todos aqueles que nos rodeiam. Sempre haverá pessoas que se preocuparão com a ideia de que Deus requer de nós, em termos de bondade, depois de termos sido perdoados pelos nossos pecados
e termos então recebido a dádiva gratuita da vida eterna. Paulo escreveu sobre esse assunto aos Romanos. Agora então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam a lei judaica? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Romanos 4:9. Paulo chega a uma conclusão surpreendente. Abraão não guardou a lei, pois naquela época ela ainda não havia sido dada aos judeus. Portanto, é claro que a promessa divina de dar toda a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria sua promessa. Romanos 4:13. Deus também nos prometeu uma herança, e a condição para recebermos são nossas boas qualidades, mas nossa fé. Não são nossas boas qualidades, mas nossa fé. Este é o plano de Deus. É possível que discordemos dele. Podemos não concordar que o plano de Deus seja a melhor solução. Acontece, porém, que o seu plano é a solução divina para os nossos problemas. Os judeus tinham o hábito de se justificar e afirmar que não eram pecadores. Muitos cristãos não entendem bem a réplica de Jesus a esta ideia judaica. Ele declarou que a lei de Deus era muito mais pura do que o conceito que os judeus faziam dela. Por exemplo, eles se julgavam puros quando deixavam de praticar adultério. Entretanto, Jesus explicou que olhar para uma mulher e desejá-la, aos olhos de Deus, é o mesmo que cometer adultério com ela. Disse-lhes que poderiam até arrancar os olhos para conservar a mente pura. Jesus conhecia a mente humana. Mesmo que o homem não queira pecar, dentro dele há uma inclinação para o pecado. Nós, seres humanos, estamos sempre nos defrontando com esta batalha interna. O que estava Jesus querendo dizer com isto? Que teríamos de lutar ainda mais para tentar guardar a lei? Não. Ele queria somente nos mostrar o quanto precisamos dele. Quase todas as parábolas e ensinamentos de Jesus visam nos convencer da nossa necessidade de um Salvador. Paulo declarou que a fé em Cristo é a única maneira de guardarmos toda a lei. Digamos que alguém consiga dobrar o próprio eu e ser bem-sucedido na guarda de algumas leis. Qual é a vantagem? Nenhuma. Jesus deixou bem claro que aos olhos de Deus a sua culpa é sempre a mesma, seja por ter infringido todas as leis ou apenas uma. Um intento
de Cristo não era desencorajar-nos. Pelo contrário, Ele quer nos dar um novo ânimo. Ele prometeu que faria algo para livrar-nos do problema. Cristo dá àqueles que confiam nele tudo quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda de suas leis. Romanos 10, 4. Quando Cristo entra em nossa vida, continuamos a ter o mesmo corpo físico e com ele algumas das inclinações pecaminosas. Mas haverá então uma enorme diferença. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Já não somos mais a mesma pessoa. Podemos parecer os mesmos, mas não somos os mesmos. Mesmo que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do pecado. No entanto, o Espírito viverá, pois Cristo o perdoou. Romanos 8:10. Nosso eu agora é um novo ser espiritual, porque Cristo está morando nele através do Espírito Santo. O corpo físico morrerá um dia, mas nós jamais morreremos. Viveremos para sempre com Cristo. Tenho conversado com milhares de pessoas que frequentam a igreja, perguntando-lhes o que um homem deve fazer para chegar ao céu. Fiz essa pergunta em algumas das nossas igrejas mais fundamentalistas. Igrejas estas que acreditam na Bíblia tal como ela é, e ouvi sempre a mesma resposta. 99% das pessoas me falaram de coisas que precisamos fazer: guardar os mandamentos, ir à igreja, contribuir, não tratar mal os outros, etc. Uma longa lista de ações que eles estão tentando praticar. Essas pessoas vão regularmente à igreja. Ouviram e acreditaram na mentira de que a salvação depende do que nós fazemos. Não é de se admirar que as boas novas se espalhem tão vagarosamente. Quem é que vai querer ir à igreja, receber um presente de 50 cruzeiros e depois espalhar a notícia entre amigos e conhecidos? Será que você ainda acha que Deus lhe oferece um presente de apenas 50 cruzeiros? Você ainda acha que para receber as promessas de Deus precisa ter fé? Mais alguma coisa? Se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmam então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé. Romanos 4,14. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. Romanos 4,15. Assim, se tentarmos receber a salvação e as bênçãos de Deus, procurando guardar as suas leis, seremos sempre alvo de sua ira, pois jamais conseguiremos ser perfeitos.
Será que isso quer dizer que Deus fica irado conosco por tentarmos ser bons e guardar a sua lei? Claro que não. Ele fica zangado porque sabe a razão de nossa atitude. Se guardarmos a lei de Deus por medo do seu castigo, nossos esforços serão sem valor. Se aguardarmos para merecer suas bênçãos, estamos nos esforçando à toa. Nesse caso, surge a pergunta: vale então a pena produzir algo de bom? Será que não podemos fazer o mal que quisermos, já que a salvação é gratuita mesmo? Isso é completamente absurdo. O bem deve ser feito, mas somente porque amamos a Deus e queremos agradá-lo. Se tivermos uma percepção completa do que é a dádiva de Deus, a nossa reação ao seu amor será amá-lo. E se nós nos apegarmos, porém, à ideia de sermos bons e corretos para merecer o perdão de Deus, é provável que nunca aprendamos a amá-lo. Quem assim procede não pode se entusiasmar com um presente que na realidade vale bilhões de cruzeiros. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo, vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Romanos 3, 21 e 22. Há uma condição: se nós confiarmos em Jesus Cristo, se confiarmos que nós mesmos para sermos bons, ou pelo menos ou não muito ruins, estaremos agindo exatamente ao contrário do que nos é recomendado. O que Jesus Cristo fez por nós? Deus foi quem enviou Jesus Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue de Cristo e a nossa fé como meio de salvar-nos da sua ira. Romanos 3, 25. Ambos os elementos, sangue e fé, são essenciais. Um não subsiste sem o outro. Cristo fez o que era necessário, mas isso não nos ajudará se não correspondermos exercitando a fé. Se nós nos envolvermos no fazer, jamais estaremos livres para crer. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Romanos 4, 25. O pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a bondade de Deus, dando-nos uma
posição correta perante Ele. E como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Romanos 5, 21. A nossa opção está claramente definida. Temos que escolher entre a bondade de Deus e o seu julgamento imparcial. Assim, Ele nos oferece a dádiva gratuita da vida eterna. A outra alternativa é simplesmente a morte. Lembro-me de uma enfermeira do exército, jovem e atraente, que trabalhava no hospital do Vietnã, quando eu era capelão ali. Quando chegou, ela era cheia de vida e vitalidade, mas aos poucos o seu sorriso feliz foi desaparecendo. Ela não suportava ver os jovens soldados voltarem da frente de batalha gravemente feridos e sofrendo muito. Ela vinha frequentemente ao meu gabinete para desabafar os seus sentimentos. Como é que o Senhor pode dizer que Deus ama esses homens se Ele os deixa sofrer tanto? Perguntou-me ela certo dia. Seria mais fácil se você entregasse suas angústias e preocupações pelos doentes a Deus e confiasse nele para ajudá-los. Sugeri. Deus ama esses soldados feridos muito mais do que você ou eu somos capazes de amá-los. A enfermeira sacudiu a cabeça. Não posso, capelão, disse ela. Talvez algum dia, mas agora não. Dói-me demais ver tanto sofrimento. Não posso agradecer a Deus por isso presentemente. Suas visitas ao meu escritório foram se tornando cada vez menos frequentes. Observando a expressão embaciada dos seus olhos, outrora brilhantes, comecei a suspeitar que estava tomando comprimidos para combater a depressão. Ela não parecia mais reagir ao que lhe acontecia ao redor. Foi transferida e perdia de vista. Há pouco tempo recebi dela uma carta. Vinha de um reformatório para mulheres, de um estado do meio-oeste americano. Prezado capelão, andei muito e sempre na direção errada. Depois que eu o vi pela última vez naquele hospital do Vietnã, parece-me que perdi o resto de decência que havia em mim. Depois de me defrontar com o Vietnã, não achei mais paz de espírito e comecei a ser levada pela corrente da vida. Tudo começou quando passei a testemunhar aquelas mortes inúteis e os aleijões dos jovens no hospital. Culpei a Deus por tudo o que acontecia e compreendo agora que, culpando-o, eu me separei inteiramente dele e me destruí. Sinto-me agora incapaz de reagir a coisa alguma ou a pessoa alguma. Apenas vegeto num vácuo sinistro e insensível. Sei que Deus é a solução de tudo. Lutei contra essa ideia durante muitos anos, mas agora eu sei. Há muito desejava lhe escrever, mas tinha vergonha. Lembro-me de como me sentia bem
quando me desabafava no seu gabinete. Naquela época, eu não quis aceitar a solução. Espero que não seja tarde demais. Por favor, ore por mim. A jovem enfermeira não quis aceitar a dádiva que Deus lhe estendia. Tinha agora que admitir e aceitar as consequências. Mas pense só em todo o sofrimento suportado por ela. Aceitar a dádiva de Deus da vida eterna é uma das coisas mais fáceis do mundo. Não há dificuldade alguma. Não é necessário que sejamos inteligentes nem bons, até uma criancinha pode fazer isto. Paulo escreveu: pois a salvação que vem da confiança em Cristo já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está tão perto como nossos próprios corações e nossas bocas. Pois se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Romanos 10, 8 e 9. Por que as pessoas hesitam? De que têm medo? A jovem enfermeira do exército teve medo de se confiar a um Deus que permitia que jovens soldados fossem mortos ou ficassem aleijados numa batalha. Ela não confiou no amor divino. Nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Seu perfeito amor por nós afasta todo o temor daquilo que ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque tememos aquilo que ele poderia nos fazer. 1 João 4,18. Deus é amor e tudo o que ele faz é uma manifestação do seu amor. O nosso problema é que o conceito humano do amor é extremamente limitado. Todos nós já tivemos oportunidade de nos sentir feridos e desiludidos com o amor humano. Este tipo de amor nos recompensa e nos aceita quando somos bons, e nos castiga e nos rejeita quando agimos mal. Mas isso não se parece absolutamente com o amor de Deus. A versão grega do Novo Testamento usa duas palavras para o que traduzimos simplesmente como amor. Uma é philos, amor fraterno, significa uma afeição pessoal, inata e profunda. A outra palavra é ágape, é o amor divino, é a espécie de amor que Paulo aconselha que os maridos e esposas tenham um ao outro. O vocábulo ágape é também usado para descrever o amor de Deus por nós. Significa uma devoção espiritual, deliberada, propositada e com raciocínio. Não provém de sentimentos ou emoções. É um ato ponderado de amor originário da vontade, jamais muda e pode-se contar com ele, porque não depende do merecimento da pessoa amada. É assim que Deus nos ama. Ele nos ama mesmo quando o rejeitamos,
quando lhe desobedecemos ou quando somos desprezíveis. Ele nos ama, mesmo que malbaratemos nossa vida. Ele está sempre pronto a nos aceitar e a nos perdoar. Está sempre pronto a nos dar a sua alegria e paz. A dádiva gratuita do amor de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma dádiva tão acessível a nós como a nossa boca e o nosso coração. Basta apenas aceitar o que Jesus fez por nós. Acreditar de todo o coração que Ele vive e revelar isso a outros. É realmente muito simples, mas há muitas pessoas que ficam perplexas quando sabem que é só isso. Nicodemos, um judeu reverente e religioso, foi certa noite a Jesus e lhe perguntou como poderia ele entrar no reino de Deus. Aquele homem sabia que Jesus era enviado de Deus e sabia de tudo. Jesus respondeu, com toda a sinceridade, que tinha dito isto: se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. Que quer o Senhor dizer? Como pode um homem velho, voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo tão sinceramente é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo, a nova vida do céu. João 3, 3-6. Nicodemos sabia quem Jesus era, mas isso não bastava. É preciso também agir, baseado neste conhecimento, e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, convidando-o para entrar e tomar parte em nossa vida. No momento em que Ele entra em nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, nós nascemos espiritualmente. Comunicamos-nos com Deus apenas em nosso espírito. Assim, precisamos nascer espiritualmente para estarmos aptos a conhecer Deus. Se não nascermos de novo, estaremos ainda espiritualmente mortos. Paulo escreveu aos Gálatas: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Ele também escreveu aos Coríntios: façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos, quando não são absolutamente nada? Você é realmente cristão? Já nasceu de novo?
nossas igrejas estão cheias de Nicodemos. Eles passam o tempo estudando as Escrituras e oram diariamente. Frequentam estudos bíblicos e grupos de oração e ensinam na escola dominical. Alguns são até pastores. Cresceram na igreja e se denominam nascidos, metodistas, presbiterianos, luteranos, católicos, pentecostais, batistas ou qualquer outra denominação. Eles sabem tudo sobre o cristianismo. Sabem que Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados. Sabem que ele ressuscitou, mas realmente nunca entregaram sua vida inteiramente a ele. Nem o convidaram para ser o Senhor e Salvador do seu coração. Há milhares de pessoas que assistem regularmente aos cultos e passam por todas as formas exteriores do cristianismo, sem jamais terem experimentado Cristo em sua vida. As dádivas da salvação e da vida eterna são absolutamente gratuitas. Nada precisa ser feito para ganhá-las ou merecê-las, mas precisamos recebê-las para que se tornem nossas. É pelo amor que Deus nos alcança. Por amor, Ele prepara circunstâncias para nos mostrar o quanto precisamos dele e assim nos atrai para si. Certa vez, um sargento cristão trouxe um soldado do seu pelotão para o meu gabinete. O soldado estava para ser expulso do exército e, além disso, havia um mandato de prisão contra ele por uso e tráfico de drogas. Era viciado em drogas desde os seus primeiros anos de adolescência e durante os anos que passara no exército, sua situação se agravara. Estivera no Vietnã, onde era mais fácil conseguir drogas do que goma de mascar. Estraguei minha vida. É tarde demais para mudá-la, disse ele. Seu olhar era sombrio e desesperado. E Deus? Perguntei. Ele pode modificá-lo. Ele deu de ombros com desdém, porque ele haveria de fazer isso, comentou. Jamais fiz coisa alguma para ele. Ele o ama, respondi. Ele mandou Jesus ao mundo receber o castigo por tudo o que você fez na vida. E ele pode curá-lo também. O soldado estava abatido. Já ouvi falar de Jesus, disse ele. Gostaria de pedir a ele que fosse meu Salvador, mas acho que isso não vai adiantar nada. Por mais que eu tente, não consigo largar a droga. Sou viciado há muito tempo. Deus pode curá-lo, afirmei confiantemente. Você não crê que ele tenha mais poder que o tóxico? O soldado olhou-me indeciso. Quer tentar? Perguntei. Tento qualquer coisa, disse. Quero sair deste inferno em que me encontro. Então agradeça a Deus agora mesmo pelo que Ele vai fazer por você nos próximos minutos e agradeça-lhe por tudo o que aconteceu em sua vida
a fim de que você pudesse estar aqui agora. Que é isso? Ele estava transtornado. O Senhor quer dizer que eu devo agradecer a Deus por tudo que já aconteceu na minha vida até hoje, até mesmo por ser um viciado em drogas? É o seu vício que o traz para Ele, não é? Se Deus vai curá-lo, perdoá-lo e dar-lhe uma vida inteiramente nova, eterna, com Jesus, não acha que pode agradecer-lhe por tudo que o obrigou a buscá-lo? A sombria expressão de dúvida ainda persistia em seus olhos. Posso orar com você? Perguntei, e ele aqueceu. Pus as mãos em sua cabeça. Querido Pai Celestial, orei. Eu te agradeço porque tu amas este rapaz e o está atraindo para ti. Que o teu Santo Espírito agora o ajude a crer que tu tens estado operando em todos os momentos sombrios e tristes de sua vida, a fim de trazê-lo para Cristo. Quando acabei, havia uma nova luz em seus olhos. É estranho, disse ele, mas não sei como, acredito agora que Deus tomou todo o mal que já me aconteceu, o está usando para o meu bem. Seus olhos estavam úmidos. Ele abaixou novamente a cabeça e desta vez ele mesmo orou, pedindo a Deus que o perdoasse pela sua rebeldia e que Jesus viesse tomar conta de sua vida. O que aconteceu depois constitui um desafio à minha habilidade de narrar. Impus novamente as mãos sobre sua cabeça, orando a Deus que o curasse, purificasse sua mente de todo o desejo pelo tóxico e o enchesse com seu amor. Senti uma força fluir para o jovem soldado. Sua face brilhava como a de uma criança e as lágrimas desciam pelo seu rosto. Aconteceu, gritou. Não preciso mais de drogas. Jesus vive em mim. Para o soldado, aquele foi o momento do seu renascimento. Jamais voltaria a ser o mesmo. Nasceu de novo. Não porque tivesse sentido a presença de Jesus, mas porque tomara a decisão de confiar em Deus. Se nosso relacionamento com Deus dependesse de nossos sentimentos, então a decisão não seria nossa. Não podemos determinar nossos sentimentos, mas podemos resolver confiar, crer e ter fé. A Bíblia diz que somos salvos pela fé. Acontece, porém, que muitos de nós têm uma visão distorcida da fé. Não tenho fé para crer, dizemos quando realmente queremos dizer, não sinto a fé. Fé e sentimentos não são a mesma coisa. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. A fé não é determinada pelas emoções, sentimentos, nem pelos nossos sentidos. Fé é uma questão de arbítrio. Nós decidimos aceitar como fato real
algo que não foi revelado aos nossos sentidos. Ser salvo pela fé significa aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador por um ato de nossa vontade e não pelas nossas emoções ou sentimentos. Somos nascidos de novo pela fé, salvos pela fé, e isto quer dizer que aceitamos a promessa de Deus de que tal aconteceu no momento em que aceitávamos Cristo em nosso coração. Pode ser que nós não nos sintamos salvos ou nascidos de novo, mas esse sentimento não modifica a nova situação. Já mencionamos como é fácil o nosso entendimento tornar-se uma pedra de tropeço para a fé. Avaliar a fé pelos sentimentos é igualmente fácil e perigoso. Nós já estamos tão acostumados a confundir sentimentos com realidade que chegamos a pensar que somos o que sentimos. Eu me sinto doente, portanto devo estar doente. Mas os nossos sentimentos são inconstantes e podem ser afetados pelo estado da atmosfera, pelo nosso regime alimentar, pelo sono ou pelo humor do nosso chefe. Nossos sentimentos são uma fraca amostra da realidade. Se usarmos como uma amostra do nosso relacionamento com Deus, então nos colocamos em dificuldade. Jesus disse: orem com fé, crendo que já receberam. Não podemos fazer oração da fé se insistirmos em avaliar os resultados em termos de sentimentos. Os ensinamentos da Bíblia demonstram que em muitas ocasiões temos que agir ao contrário do que sentimos. Ame seus inimigos, disse Jesus. Será que ele não sabia qual o nosso sentimento para com nossos inimigos? Claro que sabia, mas ele estava nos dizendo que não devemos mais deixar que os nossos sentimentos nos controlem. Estamos livres, temos possibilidade até de amar nossos inimigos. Estamos livres também para aceitar a palavra de Deus como sendo uma realidade para a nossa vida, sem nos preocuparmos com as emoções ou com o nosso bom senso, nosso intelecto ou nossos sentimentos. Esta nova vida em Jesus Cristo é uma vida de fé. Isso significa que é uma vida liberta da tirania das emoções, do intelecto e do chamado bom senso. Não somos mais obrigados a nos dobrarmos ante tais coisas. A Bíblia nos diz que podemos ser salvos pela fé, curados pela fé, justificados pela fé. Temos o escudo da fé. Podemos andar pela fé, resistir pela fé, viver pela fé, ser herdeiros das promessas de Deus pela fé, ser ricos em fé, orar em fé, vencer o mundo pela fé, louvar a Deus pela fé. Nossa experiência de salvação torna-se um fato consumado quando aceitamos pela fé. Deus não olha para os nossos sentimentos, mas apenas
para a decisão que tomamos. Podemos estar arrasados pelas dúvidas, sentindo-nos miseráveis, mas enquanto aceitarmos a Cristo pela fé, Deus considera válida a nossa experiência. Não importa o que venhamos a sentir ou deixar de sentir, depois de termos assumido o compromisso com Deus. Ele aceitou a nossa renúncia e nós experimentamos o novo nascimento por intermédio do seu Espírito Santo. Fico preocupado quando alguém me diz: sei que Jesus me tocou, pois eu senti. A mesma pessoa poderá dizer um dia: não estou mais certo de estar salvo. Não sinto a presença de Deus. Louvemos a Deus quando tivermos a experiência maravilhosa de sua presença, mas não deixemos nossa fé se basear no que sentimos. O cristão que testar a sua salvação com experiências emocionais estará sempre cheio de dúvidas. Uma senhora me escreveu nos seguintes termos: dei minha vida a Jesus Cristo já há alguns anos, mas nada me aconteceu. Não senti coisa alguma. E à medida que os anos passavam, perdi o alento e deixei de cumprir minha promessa de viver para Ele. Desde então, minha vida tornou-se insuportável. Estou tão deprimida que tenho receio de destruir meu casamento. Li o livro Louvor que Liberta e agora sei que o que sinto é uma grande necessidade de Cristo. Já pedi perdão ao Senhor em oração e quero me entregar novamente a Ele. Aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e quero muito mesmo fazer parte do seu reino. Não me sinto ainda nem um pouco diferente. Por favor, ore por mim, pois não suportarei esse sentimento por muito tempo. Recebi outra carta de um jovem enviada de uma prisão. Creio em Jesus Cristo e espero que seja de todo o coração. Recebi-o como meu Salvador há 2 anos. Tomei essa atitude com toda sinceridade e me senti maravilhosamente bem durante 2 dias. Depois, voltei a me sentir exatamente como nos dias anteriores. Desde então, há ocasiões em que sinto aquela maravilhosa alegria, mas não consigo fazer com que ela dure. Quero servir a Deus, mas parece-me que não consigo achá-lo. Li Louvor que Liberta e sei que preciso daquilo de que o Senhor falou. E como achar? Será que não o desejo como devia? Como posso querê-lo mais? Minha vida tornou-se uma confusão. Não há sentido em viver assim. Já fiz vários cursos bíblicos, mesmo assim não chego a nenhuma conclusão. E eu quero tanto encontrar Cristo. Breve deixarei a prisão e quero entrar no mundo com o seu amor. Ore por mim, por favor, para que eu o ache e experimente a alegria que ele promete na Bíblia.
Tenho recebido centenas de cartas como estas. Onde quer que eu vá, encontro pessoas que dizem não estarem certas de terem mesmo encontrado Jesus. O motivo de suas dúvidas é sempre o mesmo. Não sinto coisa alguma. São prisioneiras de seus sentimentos e têm mais confiança neles do que na palavra de Deus. Quando nos entregamos a Jesus, Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas não morrerão. Ninguém as arrebatará de mim. João 10, 28. Como superar nossos sentimentos e dúvidas? Paulo escreveu: a única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos da boa nova de que Jesus Cristo morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. Quando as dúvidas e os sentimentos atacam nossa fé, Deus nos manda ficar firmes na sua palavra. Conheço uma senhora que tem uma maneira muito prática de resolver este problema. Quando surge uma dúvida, ela procura na Bíblia um versículo que esclareça o assunto. Copia o versículo num pedaço de papel e recita-o para si mesma todas as vezes que a dúvida volta. Quando ela se sentia meio desanimada, costumava ocorrer-lhe o seguinte pensamento: você tem certeza de que Deus ouviu a sua oração quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor? Ela achou na Bíblia o seguinte versículo: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Ela o copiou. Logo abaixo ela escreveu: em 14 de janeiro de 1969, confessei os meus pecados e pedi a Jesus Cristo que entrasse em minha vida como meu Salvador e Senhor. Sei que Ele me ouviu porque o pedido foi feito de acordo com o plano e a vontade de Deus para a minha vida. Colocou o papel no espelho do quarto e todas as vezes que a dúvida voltava, ela apontava para o papel e dizia em voz alta: lá está. Sei que nasci de novo. Sei que Deus me aceitou, porque eu aceitei o seu Filho como meu Salvador naquele dia. Não tenho mais que pensar nisso. Quando ela sentia a culpa de algum pecado, já confessado a Deus, vinha-lhe logo a dúvida quanto a ter sido perdoada ou não. Por isso, copiou da Bíblia o seguinte versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9.
Logo abaixo do versículo, ela escrevia o pecado que tinha confessado. Colocava a respectiva data e as palavras: Aleluia, estou perdoada. Aos poucos, as suas dúvidas desapareceram por completo. Nós todos podemos vencer as dúvidas e os sentimentos negativos se anotarmos nossos compromissos com Jesus, com a respectiva data, juntamente com um versículo da Bíblia que afirma a promessa de Deus. Se você já é cristão há muitos anos, mas ainda tem dúvidas sobre a sua salvação ou sobre a sua entrega para o Senhor, não deixe que suas dúvidas e sentimentos o enganem. Faça uma nova entrega agora mesmo. Anote num papel com a data de hoje. Há pessoas que costumam anotar na Bíblia as datas e as resoluções espirituais importantes. A vida cristã é uma contínua viagem na fé. É bom termos um relatório de como ela está se processando. Isto serve para nos lembrar dos dias sombrios, quando acharmos que não progredimos em coisa alguma. Olhando para o passado, podemos louvar e agradecer a Deus pela sua orientação de nossa caminhada. Nossa fé está baseada na realidade de Deus e não em nossos sentimentos. Mas Deus nos promete que experimentaremos uma parcela cada vez maior de sua alegria e de sua paz, à medida que formos andando no seu caminho. Regozijemo-nos quando tal acontecer, mas regozijemo-nos também quando nos sentimos áridos e vazios. Nossa salvação é uma realidade maravilhosa. Dirijamos toda a nossa força de vontade na direção de Deus. Digamos: ó Deus, quero acreditar, eu me apoio na Tua palavra. Façamos isso, iremos descobrir que a nossa dependência dos sentimentos desaparecerá aos poucos e estaremos livres para crer. Conhecereis a verdade, foi a promessa de Jesus, e a verdade vos libertará. João 8,32. Aceite a verdade da palavra de Deus e você será livre. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar, quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando
chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver pra crer que o Senhor é real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim.